Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Olha, eu estou com a Bíblia Sagrada aqui e este é mais um vídeo para o canal Galardoar, um ensino de presente para você. Louva a Deus por sua vida, por estar aqui neste canal, por ser um inscrito. Aquele que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, compartilha, comenta, curta, ative o sininho das notificações, coloque em todas, para que você não perca nenhum dos nossos vídeos. Este é um vídeo que eu resolvi fazê-lo mediante ao retorno, né, que os irmãos têm nos dado aí acerca do vídeo lá no Instagram, ok? A respeito da questão do nome de Jesus, né, que muitas canções infelizmente têm usado, né? Eu falei do pronome de tratamento. E aqui a gente vai tomar um pouquinho mais de tempo, porque lá eu falei em média de 3 minutos, tá? Então aqui a gente vai tomar um pouquinho mais de tempo para poder mostrar para vocês, dentro da própria Bíblia Sagrada, que em nenhum momento das Sagradas Escrituras há esse pronome, né? Sendo referido à pessoa de Jesus, ou a pessoa do próprio Deus, o Pai, né? Ou a pessoa do próprio Espírito Santo. Ou são realmente endereçados pronomes de tratamento a eles, ou pronomes pronomes tidos como pronomes demonstrativos. Então, existe pelo menos dentro da nossa língua portuguesa, existe pelo menos esses dois tipos de pronomes, né? Pronome de tratamento e o pronome demonstrativo. Então, antes de nós entrarmos nestes dois pormenores, nós vamos então falar a você um texto aqui que está em Efésios, capítulo de número 3, versículo 21. Há vários textos, tá bom? Há muitos textos falando a respeito do senhorio de Cristo e do poderio do Senhor. Então nós vamos falar sobre esses dois aspectos dentro da teologia, e também nós vamos falar sobre os dois aspectos dentro da língua portuguesa, tá bom? Então, dentro da teologia, a concepção do pronome que chama Jesus de você implica dois pontos ruins, né? Digamos assim. O primeiro ponto fala a respeito do senhorio de Cristo. E o segundo ponto fala do poderio de Cristo. Então, teologicamente e dentro da língua portuguesa, nós temos que observar o pronome de tratamento, que é geralmente endereçado a pessoas ilustres. Por exemplo, quando você... qual o tratamento que eu tenho para um reitor da faculdade? Um reitor, aquele diretor da faculdade, o reitor da faculdade, eu preciso chamá-lo de vossa magnificência. Esse é o termo que se é usado para o reitor da faculdade. Para qualquer pessoa, para qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal, para qualquer parlamentar do Congresso Nacional, eu preciso chamar de vossa excelência. Isso se eu estiver falando diretamente com ele. Se eu estiver falando dele para alguém, eu preciso colocar na terceira pessoa, então, sua excelência, né? Então, quando essa pessoa está ausente de mim, eu preciso usar o pronome de tratamento na terceira pessoa, sua excelência. Quando eu estou falando diretamente a ele, eu falo, portanto, vossa excelência. Isso para qualquer parlamentar do Congresso, do Supremo, qualquer ministro, o tratamento é justamente esse. Muito tempo atrás, o tratamento que os nossos pais, né, colocavam para nós com relação às pessoas de maior idade do que a nossa, que precisava haver um respeito, um pudor, um temor, era geralmente senhor ou senhora, né? Geralmente se usava senhor ou senhora. Então aqui eu estou mostrando para você que não é qualquer coisa, né? A gente acha que a concepção das músicas, das canções dentro das igrejas que trazem essa perspectiva
de uma forma mais liquefeita, né? Colocar o nome usar essa questão de falar que é intimidade, como eu sou íntimo do meu pai, eu chamo ele de você, né? Essas concepções, eu acho que mais íntimo, né? Mais íntimo de Jesus do que João, eu acho que não existia, né? Pelo menos ali dentro do colégio apostólico. Posteriormente nós temos o apóstolo Paulo, né? Isso tudo no Novo Testamento. Nenhum personagem deles usava o pronome de tratamento você. O pronome de tratamento você está numa forma bem coloquial, uma forma quase pejorativa. E isso implica, primeiro, no senhorio de Cristo, porque quando eu entendo que Jesus é Senhor, apesar dele ser Pai, apesar dele ser pastor, né? Apesar dele ser ter outras posições, digamos assim, na nossa vida, ele continua sempre sendo e exercendo um senhorio sobre nós. Quer ver? Quando ele é considerado pai, significa que nós somos filhos, né? Uma lógica, né? Aí dentro dessa concepção. Se ele é considerado pai, significa que somos filhos. Todo filho precisa, além de honrar o seu pai, né, a sua autoridade máxima, precisa também respeitá-lo. Então ali há um senhorio, né, um senhorio em cima desse filho. Está na condição da autoridade máxima, que é a figura do pai. O pastor, da mesma forma, Jesus sendo o pastor, obviamente nós somos as suas ovelhas, que precisam de proteção, de cuidado, de zelo pelo pastor, mas também que, em contrapartida, as ovelhas entendem que ali há uma autoridade sobre suas vidas. Assim também como Senhor, nós entendemos que somos seus súditos, somos seus servos. E não há possibilidade aí, logicamente, de compreender que um servo deva tratar o seu senhor, no mínimo, com respeito ao senhorio, à autoridade que esse senhor exerce sobre sua vida. Então, nestes aspectos, em todos eles, nós observamos que há ali uma ideia, né, digamos assim, de senhorio de Cristo. Uma outra situação importante é o poderio de Cristo, tá? Poderio de Cristo, que no vídeo no Instagram eu falei que é pior ainda do que o primeiro. Por quê? Porque o primeiro está relacionado apenas ao senhorio, isto é um tratamento entre o seu servo e o Senhor, entre o filho e o pai, entre uma ovelha e o pastor desta ovelha, né? Agora, o que está relacionado ainda no poderio de Jesus, que está implícito no seu nome. Então, o poderio de Jesus está implícito no seu nome. Usei o texto aqui de Efésios, capítulo 3, versículo 21, que diz assim, ó: a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, não era só lá no primeiro século, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Quando nós olhamos, por exemplo, para o que o próprio Jesus disse em Marcos, capítulo de número 16, na grande comissão, ou seja, a instituição desse papel de se pregar o evangelho, se fazer discípulos para as outras nações, ele vai dizer: ide, faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você olha para o restante do Novo Testamento, você vai ver que os batismos em águas era feito em nome de Jesus, porque representava de forma física, palpável, visível e orgânica a deidade, a figura do próprio Deus estava representada implicitamente na pessoa de Jesus. Quando Jesus sai
de Cafarnaum e entra em Decápolis, na cidade do conjunto de 10 cidades, onde ali havia um endemoniado de Gadara, né? Endemoniado de Gadara, o fato da presença de Jesus fez com que os demônios se ajoelhassem, né, diante da pessoa de Jesus e entendendo que Jesus era aquele que tinha todo o poder, né, naquela circunscrição, ou seja, na circunvizinhança ali. Então isso significa também que os próprios demônios se ajoelham diante de Jesus e diz: Senhor, vieste me atormentar antes do tempo. Então esta ideia, os próprios demônios, é por isso que a Bíblia diz que lá no livro de Tiago, que há uma pergunta retórica que Tiago vai dizer, né? Vocês creem em Deus? Aí alguém pode responder: cremos. Então isso aí você não está me dizendo nada, porque além dos demônios creem em Deus, eles estremecem por causa do seu nome. Então os demônios não estremecem por causa do pronome de tratamento você, mas eles estremecem pelo nome que está acima de todo nome, ao nome de Jesus. Porque Paulo vai falar isso aqui em Efésios, capítulo 3, versículo 21. Paulo também vai falar isso em Filipenses, capítulo de número 2, versículos 5 a 11, que haja em vós mesmo sentimento também que houve em Cristo Jesus, que não teve por usurpação, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, é o nome de Jesus, se dobre todos os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e proclame que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, essa concepção do poderio de Jesus está embutido no nome de Jesus. Duas coisas Jesus deixou na terra para a sua igreja como ferramentas e munições contra o império das trevas nas regiões celestiais. O primeiro é o sangue de Jesus, que além de purificar de todo mal, ainda nos guarda das ciladas, das astutas ciladas do inimigo. Nos purifica de todo pecado e nos guarda das ciladas do inimigo, tal como estava representada ali na saída do povo de Israel do Egito, quando ali nas vergas e nos umbrais das portas foi colocado sangue para que o espírito da morte não pudesse alcançar aqueles pelos quais estavam envolvidos no sangue daquele animal que tipificava, simbolizava e representava o sangue de Jesus no Novo Testamento, a assinatura da nova aliança. Portanto, esse sangue Jesus deixou na terra, morrendo na cruz do Calvário. E a segunda coisa, melhor e maior do que a primeira, ainda é o seu nome. É no nome de Jesus. A grande comissão ainda vai receber a outorga do próprio Cristo de usar o nome dele contra as astutas ciladas do diabo. Quando vocês forem pregar o evangelho, podem ficar tranquilos, porque em meu nome curarão. Em meu nome falarão em outras línguas. Em meu nome curarão os enfermos. Entendeu? Em meu nome comerão e beberão alguma coisa mortífera e não lhe fará dano algum. Mas é no nome de Jesus. Então, o João, que eu acabei de falar, o evangelista, talvez o mais íntimo de toda a Bíblia, vai olhar, o mais íntimo de Jesus, de toda a Bíblia, vai olhar no livro do Apocalipse, capítulo de número 4, versículo de número 1. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas hão de acontecer. João, ele vai cair como morto. Isso também está descrito em Apocalipse, capítulo de número 1. Tá? Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 17, vai dizer assim: aí eu,
quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todos sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então quem é que foi morto? Jesus. Quem é que ressuscitou? Jesus. Quem é que tem a chave da morte e do inferno? É Jesus. Então isso implica em algo muito sério para a igreja. Eu sempre dou esse alerta quando eu posso ministrar nas igrejas, principalmente para os jovens. As músicas, as canções que estão sendo entoadas, elas têm até uma letra muito bonita, mas elas não têm mais aquela unção, aquele poder que quando era cantado, louvado, as pessoas estremeciam, as pessoas sentiam a presença de Deus e até demônios se manifestavam através de louvores. Por que se manifestavam? Porque eram louvores para Jesus e usavam o nome de Jesus. Existem algumas canções que eu poderia aqui listar aos montes, canções que não falam nem o nome de Deus, nem o nome de Jesus, e ainda chama aquilo que seria a divindade de você. Então esta é a minha grande preocupação, porque a gente começou isso já tem um tempo. Nós começamos esse tipo de linguajar entrando sorrateiramente nas congregações já tem um tempinho, né? Não me lembro agora a cantora certa, mas existia uma canção que fala: você mudou o meu jeito de pensar, você mudou o meu jeito de viver, me deu sentido, hoje está comigo, né? Ou seja, você quem? Eu posso estar cantando para qualquer outra pessoa, né? Eu posso estar cantando para qualquer outra pessoa, né? Só quero ver você, só quero ver você. Canções aí do Kleber Lucas, né? A questão da Vou Deixar na Cruz e tantas outras músicas, né? Essa música do Kleber Lucas deve ter 3, 4 anos já. Então são muitas canções que existem hoje, né? Canções aí mesmo do André e Felipe, né? Outras canções, são várias canções, muitas canções que usam o pronome de tratamento você de forma quase pejorativa, para não citar até mesmo pejorativa, isto é, de qualquer forma, de qualquer jeito, achando que está falando realmente como um colega, um amigo, uma pessoa assim que... E aí, beleza? E a gente acaba nos perdendo no poderio do nome de Jesus e no senhorio que Deus tem acima de nós. Então, esse é o cuidado que nós precisamos ter, tanto como compositores, né? Aos compositores eu falo isso, e tanto quanto também as pessoas que louvam ao Senhor nas igrejas, né? As pessoas que louvam ao Senhor nas igrejas. Então, e aí nos perguntaram até, então e o tu, né? A Bíblia está repleto de tu és o Senhor, tu és o... Não está relacionado diretamente ao você. Qual a diferença seria o você do tu ou do ele, né? Isso tudo são pronomes. A diferença está justamente nisso que eu acabei de falar. Existem 2 tipos de pronomes. São vários pronomes, né, na realidade, mas os 2 que nós estamos falando aqui, o primeiro é um pronome de tratamento. Então, como é que eu vou falar para um juiz, para um advogado, para um ministro, para um parlamentar? Vossa Excelência, ou seja, ele é um homem tal como eu, tal como nós, mas eu preciso colocar a lei em prática dizendo para o homem, Vossa Excelência, mas para Deus, que já que Deus é abstrato, né? Já que Deus não está aqui na nossa frente, eu não preciso, né, mostrar toda essa reverência que eu mostro para uma pessoa física e orgânica que está na minha frente, né? E para Deus eu chamo você Deus, vem aqui, né? Você Deus, é isso. Ou seja, fica algo bem estranho, né? Ou talvez seja só eu que esteja percebendo isso. Só que você deve perceber também na sua igreja, aí essas canções mexem até com a juventude,
mas não mexe tanto com o mundo espiritual, nem com a unção, o poder de Deus, que até pouco tempo atrás nós víamos cantando, adorando ao Senhor, chamando a presença de Jesus, né, nas igrejas. Então o pronome você é pronome de tratamento. Então eu falo você de uma forma coloquial. Eu falo você para um colega, né, na faculdade, para um colega de rua. Eu falo você para uma pessoa que não tem autoridade sobre a minha vida. Agora, uma pessoa que tem autoridade sobre a minha vida, eu uso outro pronome, eu uso outros pronomes de tratamento. Vossa Excelência, Vossa Magnificência, né? E outros pronomes de tratamento, tá? Outros pronomes de tratamento. Agora, o ele e o tu, isso são chamados de pronomes demonstrativos. Ele, tu, né? Aquele, aquela, são pronomes demonstrativos. Ou seja, eu estou mostrando para alguém quem eu estou adorando. Então isso acontece muito nos salmos, né? Isso acontece demais nos salmos, que são louvores a Deus. São louvores. Você não vai ver em nenhum momento, eu não pesquisei isso, mas acredito que nem na língua hebraica exista o termo você. Não existe, tá? Não existe o termo na língua hebraica, não existe você, principalmente para estar relacionando a uma divindade, a deidade, a trindade, tá? A triunidade. Então, há esse cuidado, é necessário haver esse cuidado. Então, pronome demonstrativo. Ele é o Senhor dos senhores. Eu estou falando com outra pessoa, eu estou adorando a Deus e chamando a atenção dessas outras pessoas para mostrar esse Deus que eu sirvo. Ele é Deus, Ele é Senhor, né? Alguém vai dizer, lá em Isaías vai profetizar, um menino nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso. Ou seja, isso está na terceira pessoa, é como se ele estivesse conversando com uma segunda pessoa a respeito desse Jesus na terceira pessoa. Então, isso tudo está implícito, né? Eu preciso não confundir pronome de tratamento com pronomes demonstrativos. Então, ele, tu é uma coisa. Você é um pronome de tratamento. Eu não posso tratar Jesus como se fosse meu coleguinha de faculdade ou meu coleguinha de infância. Mesmo ele sendo pai, mesmo você tendo essa intimidade que você diz ter, né? Mesmo você tendo essa intimidade toda, e aqui eu abro um parênteses só para dizer, principalmente para aqueles que compõem e para aqueles que cantam e falam assim, não tem nada a ver, né? Eu tenho intimidade com o meu pai, então eu chamo meu pai de você, né? Eu estou aqui, é mais ou menos assim, fica aí na casa do Senhor, faça o que quiser, porque aqui é nossa casa também, se é a casa do meu pai, é a minha casa, é isso? Então eu posso fazer várias outras coisas porque é na minha casa. Então, fica essa palavra, né, para nós, para todos nós. É uma recomendação, é um pedido assim muito humilde, né, da minha parte. Não deixem o poder de Deus sair do ambiente de culto, da adoração, por causa dessas coisas que aparentemente sutis podem trazer prejuízos irreparáveis no reino de Deus e no mundo espiritual. É o nome de Jesus que tem poder e não é no pronome de tratamento você. Deus abençoe sua vida. Você esteve no canal Galardoar de Ensino. Galardoar, perdão. O ensino é de presente para você. Deus abençoe. Em nome de Jesus.